comunidades que estão nessa luta. Então a gente gostaria, explicando isso, eu não sei se ficou alguma dúvida, e aqui, gente, estamos entre amigos, entre companheiros, sem constrangimento nenhum. Não é abrir para dúvida, é abrir para fala, é abrir para a gente somar e construir junto. É uma roda de conversa para que cada convidado das comunidades coloquem como é que está a situação de resistência das suas lutas, o que é a violência para cada um de vocês, que cada um pensa a violência e vivencia de uma forma diferenciada, e até propor sugestões. O que a gente pode fazer junto e misturado para fortalecer a luta de cada um. Se é isso, a gente já chamaria para ficar aqui na frente, porque está sendo filmado ali, mas não fica tímido não, é só fingir que não está, que aí a gente esquece, tira da cabeça. Então a gente chamaria aqui as pessoas para abrir a discussão. E aí a gente trabalharia com tempo de 15 minutos para cada um, essa é a ideia, para as pessoas poderem falar livremente, com total liberdade, e a gente depois passar para as rodas, para as pessoas falarem e a gente propor. Então a gente está aqui com a nossa sempre militante, teórica, pesquisadora, amiga, lutadora, terceirizada, de luta. São alguns adjetivos. Virgínia Fontes. Corre-se o risco de quase todo mundo conhecer. Entende? Eu conheci hoje. Então, te abençoe. E você vai adorar, acredite. Virgínia Fontes. Quem falará pela Vila Autódromo? Nosso companheiro Altair. Aí a gente já pede para ele ali remover, não, realocar. Negociar ali para ele. Pode aí, se quiser falar deixar. Também não tem problema. Não, você vai pro miolo. Isso, vai pro miolo. Vem aqui uma posição. Quem poderá falar pelo Fórum Social de Manguinhos? Fica aqui? Então tá. O Fran Sérgio pelo Fórum Social de Manguinhos, pela Maré. Companheiro Carlos, do pré-vestibular, é isso? Social, comunitário, pré-vestibular da Maré. E do alemão, o Alan está chegando, mas tem algum companheiro do alemão que já queira incorporar aqui? E aí esperando o Alan chegando, ou a gente espera ele chegar? E aí o alemão fica um pouco mais à frente para esperar ele chegar. Pode ser? Então eu já passo para a Virgínia. Por último. Então a pergunta seria, todo mundo da vila veio, a gente começaria pela vila, ou tem gente que está chegando? Manguinhos, como é o dono da casa, estamos no território de Manguinhos, o povo já chega mais fácil. Está todos aqui da Vila Autódromo que pôde vir hoje. Então poderíamos começar com a Vila Autódromo? E aí depois do território daqui? Só uma questão importante, gente, que está sendo gravado, que não é uma questão secundária. São 4 comunidades de luta, 4 comunidades que sofrem cotidianamente violências, que elas vão relatar aqui. Agora, existe uma característica que nos une muito importante. São comunidades que estão próximas da Fiocruz. Não são comunidades que estão no entorno da Fiocruz. Não é dessa forma que nós pensamos. Nós participamos do mesmo território aonde essas comunidades estão presentes. Então Manguinhos está ao nosso lado? Não. Estamos dentro de Manguinhos. Maré está. Estamos também no território da Maré. Seguir o caminho da bacia hidrográfica, o alemão faz parte do mesmo território, tá certo? Pertencemos a esse mesmo território. E no campus Fiocruz Mata Atlântica, existe a comunidade Vila Autódromo, que é uma referência para todos, aonde está próximo do campus Fiocruz Mata Atlântica, que inclusive tem uma série de projetos, que o Altair vai provavelmente falar, de projetos desenvolvidos na comunidade Vila Autódromo. Tá bom, né? Então começamos com... Eu vou botar uma aqui, ó, pra ela sentar uma. Não, ela tá aqui, ó. Tá. É porque não tem lugar nenhum. Vem aqui, ó. Senta aqui, amigo. essa coisa de identidade é muito forte. Ela quer ficar perto, outra quer ficar. É defesa.
Deixa eu dar um aviso, porque a Virginia falou comigo, assim. Por aquela câmera ali estão enquadrados todos que estão nessa parede, mas meio de lado, de frente vocês, e você tá focalizado, vem mais ou menos até aqui em mim. Com essa câmera eu pego esse quadro assim, mas vocês que têm a palavra, prioritariamente, estão todos enquadrados. Vou até ver se isso está aparecendo ali. O senhor tá aí? Oi? Sei, se ela me quer, não consegue me pegar, né? Assim, você está enquadrado, mas se colocar com ela aqui, já. Trocando com ela já me pega, não? olha só, você está enquadrado. Tá. Assim, gente, a gente está sem microfone. Então, quando alguém estiver falando, o ideal é que se a gente conseguir, a gente ficar calado para poder pegar bem o som nas câmeras. Ok? Podemos? Podemos, está enquadradinho. Bom, gente, meu nome é Altair Antunes Guimarães. Eu sou presidente e uma das lideranças da comunidade Vila Autódromo, é claro que liderança lá não é só eu, né, temos várias lideranças, liderança surgindo agora há bem pouco tempo, como a Penha, um ano e pouco atrás, a Sandra, mas liderança como a Jane, que já me acompanha há mais de 10 anos à frente da Associação de Morador. Eu gostaria de começar a minha fala falando que essa postura de desapropriação, de remoção, ela, os mais novos, né, que não vivenciou a época de Lacerda, a época de Negrão de Lima, de que eu já sou removido há mais de 40 anos dessa cidade. Minha primeira remoção se deu na zona sul do Rio, aos 14 anos de idade, aproximadamente. Há muito tempo, já não me lembro mais, mas é mais ou menos por aí. Na ditadura, que eu não consigo diferenciar muito o que é ditadura, porque hoje a gente também vive numa ditadura, só que ela é um pouco disfarçada com democracia. Aos 14 anos fui removido para a Cidade de Deus, e depois de mais ou menos uns 20 anos já morando na Cidade de Deus, eu fui desapropriado novamente, e fui deslocado para uma outra área, e aí eu não fiquei muito satisfeito com a localidade, e aí preferi morar na Vila Autódromo. Fui visitar a Vila Autódromo, gostei, e consegui um terrenozinho lá, e estou lá há 22 anos. A luta na Vila Autódromo ali, a questão da Vila Autódromo é um interesse de especulação. O jornalista, quando me entrevista, costuma dizer, que me perguntar se as Olimpíadas têm culpa na minha desapropriação. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que existe muita ganância em cima dos jogos, do que ocorre aí nas questões dos jogos. Como se a gente pôde ver agora com a questão aí desses jogos aí, que houve aí com o futebol. E acontece nas Olimpíadas também. Mas eu acredito que as Olimpíadas têm muito a ver com a minha remoção. Porque as Olimpíadas são 17 dias de jogos. Mas o que vai acontecer ali dentro da Vila Autódromo é muito maior, que são 75% da área do autódromo que está destinada à especulação imobiliária. Está destinada a Carvalho Rocha, Andrade do Thierry e o Odebrecht, que são três empresas de construção. E esses caras não querem construir perto de uma comunidade, eles querem as famílias de Vila Autódromo, de qualquer uma outra comunidade, para fazer o trabalho da indústria, para fazer o trabalho das suas casas de limpeza, mas eles não querem você muito perto das suas moradias. E ninguém quer comprar imóvel perto de favela. E a gente está ali, na verdade, brigando. Eu tenho só 10 anos à frente da associação, e não é por imposição minha, porque eu não sou nenhum ditador, foi por escolha da própria comunidade, por conta de razão do que eu já passei de luta, e que eles acreditaram e acreditam que eu ia levar essa luta até o final a sério, então não tenho levado. Eu podia ter saído dali
de Vila Autódromo no início, com os bolsos cheios de dinheiro, como muitos já saíram, com 2 milhões, 3 milhões. Eu nunca vi uma comunidade mais bem paga no Rio de Janeiro como Vila Autódromo. Né? Vila Autódromo, os valores que estão sendo pagos lá, é claro, que não é para todo mundo, porque depende muito de quem negocia e de como negocia. Né? Tem pessoas que se entregam muito fácil e acabam saindo com menos, mas tem valores de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais, se a pessoa administrar ano que vem, não fica pobre nunca mais. Né? Então, e aí eu fico uma luta que é difícil de você fazer. Né? Por que é difícil de você fazer? Porque são poucos que acreditam numa história, são poucos que têm um vínculo com tudo que vivenciou e que vive dentro de uma comunidade. Né? E nós, que somos brasileiros, nós não temos muito uma cultura de reação, de história, de se segurar naquilo que acredita. Né? A gente abre a guarda muito rápido, muito fácil. E assim tem sido Vila Autódromo. Não tem como eu dizer para um chefe de família que passou a vida toda ganhando 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, que não pegue R$1 milhão, porque ele vai pegar R$1 milhão e vai dizer assim, pô, aqui eu vou comprar uma casa com piscina, vou comprar um carro zerado, coisa que ele vai trabalhar o resto da vida toda. Ele trabalhou a vida toda, não conseguiu, vai trabalhar o resto da vida, não vai conseguir. Então não tem como você dizer para ele, né, para que ele se mantenha na Vila Autódromo. E aí a gente tem perdido muita gente na comunidade por conta desses valores. A luta não ficou com Vila Autódromo e só o prefeito, ficou com a questão do dinheiro, né, que é muito alto e a gente tem tido muita perda. Quando eu falo na nossa cultura, eu falo porque, por conta, e aí mudando uma coisa para outra, por conta das manifestações que a gente teve aqui no Rio de Janeiro há bem pouco tempo, no qual eu participei, da de 1 milhão, a de 100 mil e da de 1 milhão, eu, dando gente, tomando muito gás de pimenta na cara, porque a minha vida toda, por eu ter passado por esses momentos de desapropriação, eu tive e tenho ainda a esperança de que a gente faça uma mudança nesse país, mas a gente só faz uma mudança nesse país por 2 caminhos. A gente ensinando nas escolas, e aí eu tive um projeto da Fiocruz que eu fiquei muito triste quando aquilo ficou parado, né, e por conta de falta de investimento, o dinheiro parou no meio do caminho, não deu para levar adiante, que era passar esses vídeos nas escolas, né, e a Fiocruz continuar tocando isso foi parado. Né, porque a gente só ensina assim, se for na escola, ou se for para as ruas, e dizer para os governantes que a gente somos os que elegemos eles e somos nós que ditamos também algumas regras nesse país. E não é isso que acontece, porque eu já disse, nós somos muito acomodados. A gente costuma-se dizer que tem carnaval e futebol, o brasileiro no dia seguinte já não se lembra de mais nada que aconteceu, como não se lembra em quem votou, né? E a gente tem uma bagunça nesse país generalizada e eles sabem disso, e eles nos pegam por isso, porque eles sabem que nós não estamos preparados para dar o troco. Para dizer para eles, não, foi nós que colocamos você aí. Quando você faz um evento qualquer, e aí vocês me perdoam, as comunidades vizinhas e outras comunidades, a gente só se preocupa com o nosso umbigo. Né? Eu não só digo isso das comunidades, não, a própria Vila Autódromo também, e a gente tem que começar a mudar isso. Porque quando a gente vê o nosso irmão sofrendo ali, né, a gente, não, mas não está acontecendo comigo, então não vou me mexer, ficamos quietos. Nós cansamos de ir para a manifestação com 50 pessoas, 100 pessoas, e o prefeito, ó, isso aí, para ele não é nada. Né? Não é como você fechar uma Rio Branco lá com 1 milhão de pessoas e você não deixar num dia de semana, num dia de segunda-feira, né, comércio nenhum funcionar e ele ter, no final do mês, no final do ano, né, os valores dos impostos dele lá embaixo, porque essas casas não trabalharam, a gente conseguiu parar a cidade e a gente não consegue fazer isso. Quando a gente começou a fazer isso nas manifestações aí por conta de 20 centavos da passagem, que para mim aquilo ali, no meu entendimento, pela experiência de vida que eu tenho, já começou errado, que a gente não tem que ir para a rua reivindicar. É claro que outras pessoas tomaram carona nisso para falarem das suas dores, como foi a resistência pela moradia, né, pela saúde, pela educação, mas isso começou depois. E a proposta inicial foi só de passagem, enquanto a gente tem isso tudo no nosso país, que é a educação ruim, péssima, né, saúde péssima, né, cada governante que entra, cria uma UPA, cria isso, cria aquilo, mas não dá a continuidade dos hospitais que a gente tem e que falta médico, que falta tudo. E aí a gente vai passando o dia a dia das nossas vidas sem se mexer, né, sem se incomodar com tudo isso. Está dando para garantir o arroz e o feijão, está tudo certo, está tudo bem. E a gente não muda essa história nunca, nem vai mudar, se a gente não começar a pensar de que a gente só muda nessas duas
nessas duas possibilidades. Educando-se as crianças hoje na escola para serem crianças informadas amanhã e conhecer os direitos de luta, conhecer como se movimentar, como reivindicar os seus direitos. Se a gente não conseguir isso, só consegue por essa via que são as manifestações. Infelizmente, a gente tem as manifestações, e eu não concordo com aqueles que vão para a cidade para uma manifestação. Quando eu falo assim, as pessoas podem dizer assim, pô, o cara quer baderna. Não é isso. Eu não concordo com aquele cara que vai e tira talvez uma franquia de um cara que quer dar Toulon, que talvez se eu tivesse aquilo na vida para viver. Eu não sou a favor que o cara vai quebrar ponto de ônibus, que o governo vai levar mais 2, 3 anos para botar o chefe de família ou quem for para ali para baixo vai ficar sem a cobertura para chuva. Eu não sou a favor de nada disso. Mas eu sou a favor, sim, de que só tem mudança se for dessa forma. A Vila Autódromo está nessa caminhada há mais de... desde 92, com a tentativa de remoção. E a Vila Autódromo, eles não querem a Vila Autódromo por conta dos jogos, eu insisto em dizer isso. Eles querem a Vila Autódromo por conta da especulação imobiliária, isso tem que acabar. Isso aconteceu comigo na Zona Sul do Rio, com essa limpeza social que houve, que não foi só a minha comunidade, foi Praia do Pinto, foi Catatumba, Ilha das Dragas, Ilha dos Caiçara, Parque do Flamengo. Foram várias comunidades que passou por isso nos anos 60, 65, no ano desses governos. E que por 40 anos ficou esse vulcão adormecido que se acordou aí no governo César Maia e no governo Paz. E que a gente não consegue parar de forma nenhuma. Você tem uma ideia, nem a Defensoria consegue parar esses caras. Porque você vê a Vila Autódromo, tem muita situação que a Defensoria busca os recursos e ela não consegue os recursos que um advogado para esses caras do Lava Jato consegue. Quer botar os caras na rua e a gente não consegue nada, né, que nos ajude, mas esses caras com um bom advogado conseguem isso tudo. E aí você vai, mas a Defensoria é culpada? Não, é o próprio sistema, porque são vários municípios para 4, 5 defensores cobrir, então não tem perna. Né, não dá para eles acompanharem todo o processo. Né, então não dá para culpar nem eles. É o próprio sistema que já é dessa forma para que a gente saia derrotado nessas questões todas. E o que vem ocorrendo na Vila Autódromo. Se a gente tivesse uma resposta rápida do Judiciário em relação aos pedidos da Defensoria, muita coisa que tem acontecido na Vila Autódromo deixaria de ter acontecido. Não acontecia, mas você vê, a Defensoria entrou com um decreto de anulidade, entrou com um pedido de anulidade do decreto. Né? Isso coletivamente. Os desembargadores entenderam que a utilidade pública do prefeito, para que nada vai acontecer ali, a não ser reflorestamento dentro da área de Vila Autódromo, ou passarela que vai passar por cima, né, deixou rolar e o decreto continuou valendo e a Defensoria não conseguiu nada. Entrou individualmente e também nada conseguiu. Né? Inclusive a associação também foi colocada no decreto, que a forma dele anular a comunidade era me tirando, como fez comigo, me botando no decreto e me ajuizando, né? E também a associação, porque ele parando a associação, me parando, fica mais fácil para ele conseguir derrubar o resto da comunidade. E é isso que acontece aí em Vila Autódromo, como acontece talvez em outras comunidades. Mas isso, a gente mesmo somos culpados disso, porque a Vila Autódromo está ali sofrendo há quanto tempo? Há mais de 20 anos. Então são poucas as comunidades, né, que numa época, eu participei de algumas incursões com o pessoal do metrô Mangueira, né, fazendo, se lembra, Jânio, que a gente fez indo para a prefeitura, a gente tinha mais ou menos o quê? 50 pessoas, 100 pessoas, né? E quando a gente sabe que não é só a minha comunidade, não é só a Manguinha, não é só a metrô, várias comunidades que sofrem, mas o povo, né, parece que está adormecido e não entende que o que acontece comigo hoje, acontece com a Vila Autódromo hoje, vai acontecer com o Manguinho amanhã, vai acontecer como aconteceu com o metrô, como aconteceu com Vila Harmonia, como vem acontecendo com várias comunidades. Então se a gente não acordar para isso, e eu digo isso, gente, não é só falando no sentido de comunidade não, mas toda a sociedade, porque as pessoas pensam que as pessoas que vivem em comunidade, né, elas começam a se tornar adultos agressivos, adultos que vai para a rua fazer o que não deve, talvez por conta dessas coisas, dessas injustiças todas. Então, uma comunidade que fica a vida toda sem uma questão social dentro daquela comunidade, para as crianças terem um aprendizado, né, e que no final ela é massacrada. A Vila Autódromo nunca teve nada, nem asfalto, porque é proposital, né, e graças a
a Deus que a Vila Outono não é uma comunidade tranquila, calma, sem tráfico, sem milícia, né? Nada contra, porque eu acho que nem todo que vive dentro de uma, nem todo não, a maior parte do que vive dentro dessas comunidades, né, também não tem culpa disso, não são culpados. Eu vivi na Cidade de Deus mais de quase 30 anos. Pô. Em Cidade de Deus, quando eu fui para lá, era a época desse filme que passou aí do Mané Galinho, Zé Pequeno, que o negócio era feio, não existia essa questão de facção, era um querendo tomar o ponto do outro e era tiro para todo lado. Né? Então eu fui nesse momento, né? Mas hoje o que acontece na Vila Outono, no meu entendimento, né? É mais falta de que a gente deixou isso tudo acontecer, não só nós, comunidade, né? E aí eu também culpo um pouco a nossa imprensa, porque a nossa imprensa ela só quer divulgar as coisas quando tem pancadaria, como foi no momento da PEN, que aconteceu, que vocês devem ter assistido, né? Porque eu já estava tão aborrecido, e vem tão aborrecido com essa situação, até da comunidade estar pegando dinheiro e não dando muita importância para a história, que eu estava muito quieto, e às vezes você acha muito acusador também dentro da comunidade. Muita gente, por mais que você trabalhe, por mais que você seja honesto, tem pessoas para te culparem, para te jogar pedra, e eu vinha muito quieto, muito calmo, eu não participava muito mais de reunião, nem de nada. Né? Mas eu não posso ver acontecer injustiça. E quando estava para acontecer aquela injustiça ali, eu estava trocando uma resistência do chuveiro na minha casa, e aí a minha mulher tinha ido comprar pão e viu lá o aparato lá, me ligou, eu fui para lá para frente, saber lá da oficial de justiça, ela disse que era uma desapropriação, né? Eu indaguei dela o nome da pessoa e tudo mais, eu falei, olha, eu vou acompanhar essa incursão, eu não sou o que da comunidade, eu sou a sua liderança, o que acontece nessa comunidade, me diz respeito e eu vou acompanhar. Ela falou, não, tudo bem. Aí eu saí, ela me ofereceu, eles me ofereceram a carona, eu pensei rápido, achei que era propício a carona, porque eu chegava junto, não dava tempo deles, né, intimidar o morador, eu consegui levar eles por um caminho que não tinha muito acesso, cheguei primeiro na casa do morador, quando soltei do carro, e conversando com o morador, percebi, né, que o morador não tinha sido notificado, né, para ter tempo de conseguir uma moradia para morar, uma nova moradia. Ali ele teria que sair para o depósito ou para a casa de família. Né, o cara moraria há mais de 20 anos, tinha que sair dessa forma. Eu já comecei a achar errado aquilo ali, e já comecei a me indignar com aquilo. E aí procurei saber dele se o dinheiro, os valores que ele tinham negociado com ele, tinha sido depositado. Ele disse que faltava uma parte do dinheiro. Eu falei, não, então tem coisa errada. Liguei para a defensoria, na mesma hora, Adriana, não tem transporte, era uma véspera de feriado, eu falei, doutor, a senhora dá o jeito da senhora, porque a gente entende de fazer a luta, agora a questão jurídica, quem entende são vocês. Eu sei que com 1 hora mais ou menos, 1h20, eles estavam dentro da comunidade, começaram a negociar, né, com a defensoria, o desembargador de um lado dizia que ele não podia ser metido à posse, a juíza do outro que deu a ordem dizia que podia, o oficial de justiça não queria ouvir ninguém, ficou a gente de um lado, a guarda do outro, o padre no meio e o oficial de justiça aqui. E o padre discutindo, foi na hora que ela, com licença da expressão, mandou partir para a porrada. Né? Enquanto eles estavam só forçando com o cacetete por baixo, eles são mais pesados, tem capacete, escudo, o cacetete não estava conseguindo segurar eles, até empurrar eles. E quando eles começaram a levantar o pau, aí não adianta, porque são um porrete quase com 1 metro de comprimento, né, onde eu levei uma cacetada aqui na mão, pensa, eu com prejuízo maior, porque sangrou, mas eu tomei que ainda está dolorido até hoje, quando eu fiz corpo de delito, minha mão ainda estava inchada, né, porque senão eu tinha rachado a minha cara também, né, e aí a gente começou o conflito, porque ninguém quer apanhar, né, quer revidar, e aí começamos também a mandar pedra para cima deles, né, e deu aquele negócio todo, e que acabou, eles vendo o erro, né, a defensoria conseguiu convencer eles do erro, e aí houve a ordem, não sei de onde, para parar a desapropriação. Né? E saíram e foram embora. Coisa que poderia ter sido evitada se eles tivessem também tido um pouco de paciência, de tolerância, até que a coisa se resolvesse. Né? E aí foram embora, né? Machucando a penha, machucando. A família não saiu naquele primeiro momento, né? Mas depois do valor, que era parece que R$500 que faltava ser depositado, e dando um apartamento para a pessoa, porque é R$120, 120, né? 125 mil reais para a família, e ela com aquele dinheiro também ela não compraria uma outra coisa que não fosse sair de um problema e entrar no outro, porque ela não ia conseguir comprar com esse dinheiro num lugar que não fosse ou beira de valão ou beira de encosta, porque é o que
que sobra para o pobre nesse país morar, porque as terras, né, elas estão na mão do governo, né, ela está na mão dos especuladores e você não tem acesso. Quando você tem acesso numa área, né, que é a área plana, tem dono, você não pode ocupar aquilo ali, né, então a terra está na mão desse cara. Então é complicado, mas eu acho que é só esse o meu relato. O Altair falou em 18 minutos, passou um pouquinho, mas eu ainda ia te pedir uma coisa, não sei se poderia. Você falar rapidamente quem está apoiando o movimento de vocês. Eu acho que isso é importante para a questão da luta da Vila Autódromo. Olha, eu estou pedindo para fora do tempo, mas se pudesse fazer uma síntese rápida, quais são os movimentos, apoios que vocês têm? Hoje não tem muito não. Hoje o movimento que mais tem agora apoiado é a Pastoral de Favela. Porque a gente já teve em outros momentos, né, a gente tem uma situação também que as pessoas gostam de se sentir o líder. Quando ele não se sente aquilo, ele se afasta. Né? Acontece isso. Eu acho que nessa situação não tem, eu acho que todo o apoio, todo mundo é liderança. Né? Mas tem pessoas que se sentem magoadas. Quando você às vezes resolve tomar uma iniciativa, a gente tinha alguns movimentos que apoiavam a gente, quando a gente. E aí nós não começamos a ouvir a prefeitura, porque foi um querer meu. Por mim, eles nunca tinham entrado dentro da comunidade, foi uma decisão tomada junto com a Defensoria, junto com a UF, né, dentro da Prefeitura do Rio de Janeiro, com o prefeito Eduardo Paes sentado na mesa, e essa decisão foi tomada, né, porque eu dizia para ele todo o tempo que para deixar eles entrarem dentro da comunidade, eu teria que consultar, fazer uma assembleia e consultar o morador. Ele dizia o tempo todo que era de prefeito para presidente, que ele poderia entrar dentro da comunidade sem a minha permissão. Eu não quis ser descortês também, dizer para ele que eu poderia também dificultar o processo, como fiz várias vezes, que eu parei, cruzava meu carro no meio da rua e a Marli Peçanha, mais polícia militar, mas ninguém conseguia entrar, porque eles poderiam entrar dentro da comunidade para desapropriar ou para fazer alguma coisa, sim, ter uma ordem judicial, eles não carregavam nada disso. Então hoje a gente não tem muito movimento apoiando não, a gente... Você se lembra, Jorge? Algum pode falar, porque eu só estou lembrando mais da Pastoral. Comitê, se mistura muita gente, Comitê Popular. Comitê Popular. Você está lá, não está aí na universidade? O Comitê Isso, é o Comitê Popular. Os dois mais que tem agora. O grupo técnico das faculdades também, né? Tem ido bastante. É o Comitê Popular, a Universidade, a UF e a UFJ. O pessoal da Horta tem ido lá. Ele está falando do movimento, está falando da entidade. Já que você acha melhor, eu passo para outro grupo e depois você se inscreve ou quer falar rapidamente agora? Só para a pergunta que ele me fez, é porque havia